missão, as suas premissas, a gente oferece para vocês o nosso guia de nutrição comportamental. Nossa equipe vai colocar para vocês aqui no chat e vocês podem baixar e conhecer mais tudo isso. Mas então eu me formei em 1993 na Universidade de São Paulo, em nutrição, e já no meu mestrado, trabalhando com transtornos alimentares, havia uma preocupação com terminologias e nomenclaturas. No meu doutorado, eu já estava com uma tese nomeada comportamento alimentar, ali na época de pacientes com bulimia nervosa, estudando comportamento alimentar, então, ali já nos anos 90. Cíntia foi minha estagiária no Ambulim, Manuela e Fernanda Figueiredo também passaram, Manuela Figueiredo e Fernanda Timerman também passaram lá pelo Ambulim conosco, estudando o comportamento alimentar desse público e depois aprofundando essa questão de comportamento alimentar para outras populações. A Cíntia também, no mestrado dela, já estudou comportamento alimentar de risco para transtornos alimentares. No meu pós-doutorado, eu mergulhei no estudo do comportamento alimentar, também fazendo parte dele numa universidade americana, com um psicólogo. Então, nossa trajetória foi nos trazendo para essa temática toda, então, do comportamento alimentar que nós oferecemos para vocês, então, aqui no Instituto Nutrição Comportamental, que já tem, então, 11 anos de história, promovendo congressos, cursos, também esses eventos gratuitos como este, além das nossas publicações também, trazendo para vocês aí a ciência do comportamento alimentar. Vi também aqui naqueles que responderam à nossa pesquisa que muitos não conhecem os nossos livros. Então, a nossa equipe também vai colocar aqui para vocês o link dos nossos livros, que traz também toda essa base da abordagem nutrição comportamental, que foi criada então para ajudar os nutricionistas essencialmente a trabalharem com mudança de comportamento alimentar. Os outros profissionais da área da saúde são bem-vindos, nós temos alunos médicos, educadores físicos, psicólogos, entre outros, mas nós somos nutricionistas e nos sentimos à vontade para falar com nutricionistas, então, para fazer uma nutrição menos biologicista, porque as pessoas têm cada vez mais conhecimento, mas não necessariamente conseguem mudar os seus comportamentos, e porque na graduação em nutrição, tipicamente, nós não aprendemos estratégias para trabalhar a mudança de comportamento alimentar. E esse, então, em resumo, aqui é o nosso grande objetivo. Estou vendo que tem gente aí de vários lugares do Brasil e de fora, né? Já vi que tem gente de Portugal também aqui se apresentando, gente que é novo no pedaço mesmo, começando aqui com a gente, sejam realmente muito bem-vindos. Nós deixaremos os recados aqui também marcados para vocês todos. Deixaremos os 3 encontros gravados, vocês podem assistir de novo, marcar algum pedaço mais importante, até a quinta-feira, quando nós terminamos o terceiro encontro, e vocês podem colocar os seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas, aquilo que a gente não respondeu hoje, vamos procurar responder para vocês também, mesmo depois aqui dentro dos comentários desse chat, ok? Bom, vocês se inscreveram para um webinar, então, que tem esse nome, Comer Emocional e Compulsão Alimentar, uma temática cada vez chama mais atenção das pessoas. Vimos também que vários de vocês ainda não atendem, mas imagino que vocês estejam percebendo essa demanda também, né, na conversa das pessoas, né? Nós teremos, então, hoje, uma conversa com um título que pode parecer simples à primeira vista. Emoção, sensação ou sentimento? É tudo igual? Será? Mas por trás dessa pergunta, que pode ser básica, tem uma complexidade científica que vocês vão perceber e que muitos, mesmo da área da saúde, não dominam. E isso faz diferença no atendimento clínico. Amanhã, o nosso segundo encontro é com a Cíntia, entrevistando a Fernanda Pciolaro sobre compulsão alimentar. É sempre um transtorno? E na quinta-feira, a Samanta vai entrevistar a Manuela Figueiredo sobre comer emocional. É mais profundo
do que parece. Então, realmente, se preparem, se comprometam em estar aqui conosco nos 3 encontros, separa aí o seu caderninho para anotações, mas nós também temos aqui planejado mandar para vocês alguns materiais para todos aqueles que tiverem, dentro aqui dos nossos grupos de WhatsApp. Então, se por acaso você não está dentro de um grupo, a nossa equipe também vai deixar fixado aqui para você participar conosco disso tudo. Combinado? Então, para essa conversa de hoje, né, sobre emoção, sensação, sentimento, né, a gente tem uma convidada super especial, que é a doutora Liane Darras. A Liane é certificada pelo Instituto Nutrição Comportamental e é professora da nossa formação em nutrição comportamental, que é a única formação sobre essa abordagem que nós temos aqui, já que o Instituto foi quem criou essa abordagem. A Liane é psicóloga, mestre e doutora em teoria e pesquisa do comportamento. Ela estudou na Universidade Federal do Pará. Se tem alguém do Pará aí, responde para a gente. Ela é especialista em terapia analítico-comportamental, também lá pelo Pará. Ela é pós-doutora aqui pelo Instituto de Psicologia da USP, formada em terapia comportamental dialética pelo Instituto Linehan, que é da psicóloga americana que criou a terapia comportamental dialética. Vice-presidente, cofundadora do Family Connections Brasil, e é autora, também coautora de capítulos do livro Nutrição Comportamental e autora conosco também do livro Ciência do Comportamento Alimentar, que se vocês não conhecem também, a nossa equipe também vai deixar marcada aqui para vocês também. Liane, obrigada por ter aceito o convite mais uma vez para estar aqui conosco para essa conversa. Ó, tem gente aqui conterrânea se apresentando, né, e até colocando, alguém colocou aqui o, né, também né, a universidade se fazendo presente. Sempre com a gente, né, Marley? Muito Muito contente bom, de né? ter conterrâneos aí escutando a gente. Uhum. Tem ó lá, mais uma do Pará. Ó, tem vários conterrâneos. Isso é uma delícia mesmo. Gente do Brasil inteiro aqui para te ouvir, Liane. Para nos Eu ouvir, já vou muito prazer, começar. Marley. Já Tá te aqui. apresentei, mas deixa eu então já começar com a provocação aqui do título que a gente escolheu e que a gente alinhou, né, Liane? De um básico que não é tão básico assim, né? Quando a gente fala de emoção, sensação, sentimento, muita gente e até profissionais usam tudo como sinônimo. Mas cientificamente, isso não é exatamente a mesma coisa, né? Você pode ajudar a gente a entender, já então para começo de conversa, o que que é o quê? Vamos lá. Bom, primeiro a área da psicologia, mesmo quando ela tenta ser científica, ela é bem complexa, viu, Marley? Então, a bem da verdade, eu vou trazer aqui um dos autores que aí meus conterrâneos vão gostar de ouvir, porque ele é um professor da Universidade Federal do Pará, atualmente ele é reitor, inclusive. Ele traz uma distinção muito bonita entre emoção e sentimento, que dentro da análise do comportamento faz todo sentido. E é possível que pessoas que trabalhem com neuropsicologia olhem e falem, eu não gosto muito bem dessa, eu gosto de tal autor que divide assim desse outro jeito. Mas, de maneira geral, a maioria dos autores dentro da psicologia vão colocar a emoção como algo mais básico, né? E o sentimento como algo um pouquinho mais complexo. Esse autor, é o Torinho, ele coloca a emoção como tudo aquilo que está dentro do corpo e que vai acontecendo como uma resposta. Se vocês lembrarem daquele termo reflexo, né? Quando a gente dá uma marteladinha no joelho e o joelho levanta, então uma resposta que o corpo tinha que dar, porque o corpo foi preparado para aquilo. Então, eu ou qualquer outro mamífero que estiver no meio da selva e aparece um bicho maior que a gente sente medo, ponto. Né? Então, essa forma do corpo de reagir àquela situação ali, àquele contexto, vai ser considerada uma emoção. Então, de acordo com esse autor, meio que essa resposta fisiológica seria a emoção. O sentimento só o ser humano teria. E foi muito interessante quando a gente fez a graduação lá na Federal do Pará, minha turma tinha um monte de cachorreira. E elas discutiam com ele, mas meu cachorro tem sentimentos, né? E, por falar nisso, eu não era cachorreira na época, eu virei agora. A Paçoca está aqui deitada no final do consultório, passeando. Eu nem era cachorreira e fiquei assim, por que elas estão falando isso, né? Depois de ter cachorro, eu entendi, porque eles realmente reagem de uma maneira, mas é a reação do corpo.
não é o que o Torinho chama de sentimento, porque para isso teria que ter o comportamento verbal, né? A palavra medo, a palavra amor, que os bichos não falam, até onde a gente sabe, Uhum, né? Então, essa seria a grande distinção entre emoção e sentimento. O sentimento entraria, então, tudo que a nossa cultura vai ensinando a gente a nomear, né? E aí, e sensação, Liane, é igual emoção? seria algo próximo. É que nós temos sensações que Uhum, não vão ser consideradas emoções. A fome não é uma emoção, né? Mas ela é uhum, algo do nosso corpo. Então, podemos dizer que todas as emoções são sensações, nem todas as sensações são emoções. Sensação é mais amplo, né? Se eu estou com uhum, frio ou com calor, é uma sensação do meu corpo, é o meu corpo entrando em contato com o ambiente que está aqui. Mas dentro da uhum. psicologia, a gente não consideraria uma emoção, é um estado, é a forma como a gente sente, daí a sensação, né? É o que o meu mundo, o que o meu contexto está me trazendo agora. Então, já quero que, se alguém, né, tem dificuldade aqui por esse básico, já conta pra gente. Acho que vocês podem perceber aí, então, né, o que vocês estão sentindo, né? Tem o pessoal do Nordeste, calor, talvez, né? Aqui melhorou no Sul, frio, né? Fome, a Liane mencionou, né? Será que a sensação gera uma emoção? Uma coisa gera outra? Tem relação, Liane? Eu gosto de pensar que é tudo junto e misturado, tá, Marley? Porque quando a gente tenta, né, até por um rigor científico, separar as coisas e colocar em ordem, a gente infelizmente acaba esquecendo que isso tem volta, né? Uhum, Volta de que uma coisa que foi consequência aqui, dali a pouco ela vira causa de alguma outra resposta. Ah, por exemplo, a própria palavra medo, a depender do tipo de história que a gente tem com ela, ela pode nos dar medo. E a gente uhum. fica pensando que a palavra está ali só acompanhando. Não, ela acaba, em algum momento, causando também. Então, a gente tenta distinguir as coisas, mas vamos lembrar que, conforme a gente vai misturando elas, uma coisa que era consequência vira causa, uma coisa que era causa vira consequência. Então, acaba que tudo se influencia de certa forma. Eu não tenho dúvida de que uma sensação pode gerar uma emoção. Aí a gente cai naquilo, eu não sei como é na nutrição, Marlene, mas na psicologia é muito Hum. assim. Um aluno faz uma pergunta e 80% da nossa resposta é depende. É quase chato, Sim, porque sim, tudo tão, sim, tão subjetivo, né? Mas o depende é isso, depende da sua história de vida, depende daquilo que você aprendeu. Né? Eu sim. poderia ter uma sensação de algo e aquilo me levar a uma emoção, a depender do que eu vivi com aquela sensação. Tem pacientes, por E exemplo, vice-versa também, acho, né? Tem uma pessoa que perguntou se uma sensação não pode ser gerada pela emoção. Eu não posso ficar com tanto medo que eu tenho dor de estômago? não tinha Ou, pensado nisso, perfeito, sim, sim, super é? posso, né? A gente tem esse tipo de É? reação. Estava pensando em pessoas que Uhum. têm crise de pânico e elas não dão conta de jeito nenhum de sentir o coração acelerar. Então, muitas delas não fazem exercício físico, porque elas não querem sentir o Aham. coração acelerar. Se o coração acelerar, elas começam a ter medo daquilo e entram em crise de ansiedade. E aí uma coisa vai desencadeando, né? E sabemos Aham. que o contrário também, né? Estou com uma crise de ansiedade, eu posso começar a ter o coração batendo. Então, perfeito. Sim, sim. E outra pessoa colocou, se para o sentimento, então, é necessário sempre algum tipo de expressão, tipo verbalizar, aí acho que vale a pena você esclarecer um pouco mais aqui para as pessoas a questão do verbalizado e não verbalizado nos comportamentos, né, Eliane? Sim, porque o próprio verbalizar, a gente pensa, só está aí do lado acompanhando. Não, gente, isso faz diferença. Até a gente brincando com isso, né? Tem gente do Pará, agora tem gente do Nordeste. Cada situação, cada região vai trazer uma situação diferente, um contexto diferente para a gente nomear, né? Então, acaba que a forma como a gente chama determinada coisa afeta o ambiente como um todo. É quase que uma moldura. Para quem é mulher aqui, já brincou de ter cabelo longo, cabelo curto. Vocês já viram como o nosso cabelo é uma moldura do nosso rosto? Se a gente muda o formato, parece que o rosto muda. A palavra é como uma moldura. Ela também vai emoldurar aquilo que a gente está sentindo, no final das contas, que emoção que a gente tem. Né? Então, verbalizar fica parecendo algo é tão normal, é tão natural para a gente dar nome para as coisas, que parece que tá aí, só acompanha, não faz diferença. Faz bastante diferença. E a depender do contexto em que você está, você vai aprender a nomear uma situação de uma menina puxando uma boneca de outra menina. É ciúme, é inveja, é cobiça. Como é que a gente nomeia? A depender da região, vai nomear de um jeito diferente, a depender de que tipo de treinamento você teve na vida para nomear aquilo.
né? E se você veio de uma família extremamente religiosa, você não vai conseguir nomear a inveja, porque esse é o pior sentimento que tem, então eu não posso ter. E aí você começa a fugir da palavra. Mas se a situação foi de inveja, fica ruim demais. Então, olha nosso trabalho terapêutico, pensando agora no contexto alimentar, né? Que coisas a gente tem medo de nomear? Uhum. E às Então, já vezes a gente nomeia só para a gente mesmo, né, Liane? Essa coisa de verbalizar o sentimento. Às vezes eu estou conversando comigo mesmo e dizendo, estou emocionada de estar aqui com a Liane, mas sem falar para o outro. E isso já é uma verbalização. Acho que é interessante as pessoas também importante. terem noção disso, né? A gente não tinha colocado essa palavra no meio aqui, mas acho que vale responder uma pessoa que também perguntou sobre a questão de percepção, se percepção é sinônimo de sensação. Aí também a neuropsicologia vai separar uma coisa da outra loucamente, gente. Assim, a gente, quando a Marley colocou que tipo de coisa a gente ia discutir, eu falei, não vou nem falar da percepção, porque aí já entra o qual é o aferente, qual é o eferente. Vixe, eu ia ter até que estudar Eles mais. vão deixar claro que é outra coisa, né? Para a neuropsicologia é outra coisa. Uhum, Mas, Marley, você ter trazido isso do evento privado, como a gente chama, né? Aquilo que acontece dentro da uhum, gente, é legal a gente separar. Vocalização é uma coisa, né? Eu estou aqui vocalizando. Verbalização é outra. Eu posso verbalizar escrevendo. Eu posso uhum, verbalizar mandando um e-mail. E não é vocal. uhum, E assim também eu uhum, posso verbalizar só para mim. uhum, Absolutamente para mim, fechadinha aqui. E ninguém está vendo. Né? A maioria das nossas sensações, emoções e sentimentos, pelo menos para um adulto, acontece só dentro do corpo dele. Ele não está expressando aquilo. E, a bem uhum. da verdade, se a gente conseguir fazer com que os nossos pacientes nomeiem para ele, já é um caminho andado maravilhoso, porque a maioria das vezes a gente não nomeia nem para a gente o que a gente está Nem sentindo. para gente. Exatamente. E aí, ó, isso dá um gancho ótimo para uma outra questão que veio aqui, Liane, que é, né, também para a gente explicar na ciência do comportamento alimentar. A pessoa perguntou: a sensação seria, então, uma coisa consciente? Hum. Ajuda aqui o pessoal a entender a questão consciente, inconsciente. Gente, primeiro, assim, quem trouxe esses termos para a psicologia, né? Quem batalhou muito para que a gente discutisse o que é consciente ou inconsciente foi o Freud. Né? Eu, como analista do comportamento, eu passei minha vida falando mal desse senhorzinho. E depois eu entendi que o que ele tinha trazido coisas interessantes. Esse é um conceito lindo também, né? Então, o que é o consciente? Aí ele formula lá aquelas coisas que na análise do comportamento a gente não gosta muito, parece meio místico a coisa do o que está de um lado, o que está do outro, né? Aquilo que eu expresso, aquilo que eu escondo, quase como se eu escondesse uma autossabotagem, eu escondo e tal. Eu vou trazer uma descrição do Skinner, o que seria uma análise skinneriana da consciência, né? É aquilo que eu consigo verbalizar, né? A gente já gruda com o que a gente estava falando. Se eu consigo nomear, descrever, né, o que está acontecendo ao meu redor, né, eu estou tateando o que está ao meu redor, eu consigo falar disso, beleza. Se eu consigo descrever o que está dentro de mim, eu estou tendo também consciência daquilo que está dentro de mim. Essa é uma forma da gente pensar a consciência que, ao meu ver, e pelos bate-papos que eu já tive inúmeros com a Marley nos últimos anos, para mim faz sentido pensar comportamento alimentar desse jeito e para a Marley também. Né? De que o comportamento consciente é aquele que eu descrevo ele, eu falo sobre ele, e que de fato é aquilo, eu não estou inventando uma história, ou estou tentando mascarar alguma coisa. Será que para o público ficou claro que a gente vai falar aqui de consciência, tudo aquilo que eu descrevo? Então, nesse sentido, eu vou dizer para vocês, não é toda a sensação que a gente tem consciência, não. E Com garanto certeza. para vocês que não. Com certeza. E aí, quem já está perguntando aqui, né, da questão do quanto o paciente tem dificuldade realmente de nomear sentimentos, por exemplo, uma coisa que a gente coloca no diário alimentar, né? E já digo aqui, foi a Luciana que escreveu isso. Luciana, isso vai ser mais discutido na quinta-feira, na conversa com a Manuela, que vai falar, né, de como a gente trabalhar mais como nutricionista, né? Essa questão de ajudar os nossos pacientes a lidar com esse comer emocional. Então, hoje estou querendo que vocês entendam essa questão. Emoção, sensação, sentimento, que são coisas diferentes, então, que nós precisamos entender para ajudar os pacientes a entenderem, a explicar para eles, né, de um jeito fácil. Já digo para vocês que tem um post preparado aí, né, com esses termos para vocês na sequência, vocês vão receber no grupo de WhatsApp. A gente usou o dicionário
da APA, Liane, né, para pegar os termos que eles usam, né, da American Psychiatry Association, eles têm lá umas definições, né, assim, que a gente considera aí, né, mais, né, científicas para isso, que vão nessa linha do que a gente está conversando para vocês, para ajudar os pacientes realmente a poderem nomear o que acontece, né, que é parte da análise do comportamento, né, Liane? Então, acho que também era legal você explicar, porque eu acho que muita gente também aqui não deve saber o que é análise do comportamento, né? Uhum. Que você é uma analista do comportamento. O que é esse negócio de analisar o comportamento? É uma das primeiras tentativas de fazer uma psicologia científica, de fato, né? Em que a gente não fica postulando coisas que aconteceriam dentro da cabeça, por exemplo, esse postulado do Freud, né? O consciente e o inconsciente. O Skinner gostava mais de falar de verbo em vez de substantivo, né? Não é o consciente, é o me comportar de maneira consciente. A gente tentar verbalizar a coisa, porque uma ação a gente enxerga, a gente anota, a gente consegue trabalhar em cima dela. E, portanto, a gente tem objetivos mais metrificáveis aí do que a gente quer mexer. Né? E enquanto ficar trabalhando com aquele substantivo, aquela coisa que está ali, memória, ou ego, superego, id, não, assim, não é que não tenha seu valor em termos históricos, em termos conceituais, né? Mas em termos práticos de clínica, não parece, pelo menos quando a gente está falando de questões mais assim, de transtornos, de comportamentos mais complicados para a gente trabalhar, né? E a gente busca mesmo uma métrica do que a gente tem que reduzir, o que a gente tem que aumentar. Acaba sendo mais fácil de lidar também com os diagnósticos psiquiátricos, porque eles têm toda essa descrição mais clara, né? De quais são os sintomas que a gente quer reduzir. Então, mas quando chega alguém, né, você pode falar com um psicóloga mesmo, e a gente, né, vai Uhum. depois ampliando essas coisas para o nutricionista. E fala para você, eu estou sentindo, né, então uma sensação, né, ou eu, né, fala de um sentimento, né, ou uma emoção. Isso é um comportamento, Liane? Isso é passível de análise? Absolutamente. Tudo que um organismo faz é comportamento. Isso é interessante e complexo da gente analisar, porque então muito dos nossos comportamentos influenciam outros comportamentos nossos. Né? A forma como eu sinto sobre algo, é óbvio que isso também é uma estimulação do ambiente, isso também vai me empurrar meu comportamento para um lado ou para o outro. Se a gente pensar o comportamento como uma bolinha, vamos lembrar das aulas de física? É uma bolinha que aí tem uma força daqui, uma força dali, se essas duas forças vêm, a bola anda para cá, certo? Ou das aulas de física, ou para quem sabe jogar, como é o nome daquilo? Bilhar, né? Bilhar. Uma noção do a força está vindo de um lado e indo para o outro, né? Então, um comportamento meu também pode influenciar outro comportamento meu. Então, assim, não é simples de entender, mas também não é impossível, gente. Então, um comportamento verbal, é assim que a gente chama comportamento verbal, é essa tal dessa verbalização que a gente está falando. Então, a gente analisa assim. E aí, veja, o cliente vem me contando, eu sinto tal coisa, e aí eu vou tentar entender como essa pessoa aprendeu a dizer que ela sente determinada coisa. Porque um trabalho clássico do analista do comportamento é entender como é que a pessoa aprendeu determinado repertório comportamental. Como é que ele chegou ali? Para chamar isso deste jeito, né? É só porque viu na televisão alguém chamando e chamou? Dificilmente, a gente não aprende assim. A gente precisa de múltiplos exemplares. Então, em geral, nossos pais, nossos cuidadores são os primeiros, né? A estar ensinando, quando a criança mete o dedo na tomada, começa a chorar, e o pai fala dodói, dodói, a criança aprende a palavra dodói, e aprende que essa palavra está relacionada com o choro e com a dor. E de tantas vezes isso acontecer, a gente aprende as palavras e começa a vocalizá-las. Então, sim, fazemos análise do Acho comportamento. que quer complementar? Desculpa. Não, é isso que a gente faz análise do comportamento verbal, até porque, gente, o consultório de um psicólogo é muito parecido com o consultório de um nutricionista, né? Fora a mesa que a gente não costuma ter, mas o resto é verbal. Sim, e essa análise, Liane, daí acho que, né, na linha do que a gente costuma explicar sobre comportamento, acho legal você colocar aqui para as pessoas, né, o quanto a gente entende que comportamento é um evento, é o que a gente escreve no livro Ciência do Comportamento Alimentar, que eu pedi para colocar aqui para vocês o link do livro, e também a gente tem um Instagram, Ciência do Comportamento Alimentar, com a Liane, com o César, que são os autores comigo do livro, para quem quiser se aprofundar nessa ciência.
porque alguém colocou assim, mas o comportamento hoje não está ligado a detalhes do passado. Aí acho que fica naquele viés que a gente tem muito psicanalítico, né? De Ah, pensar que você tem que avaliar o passado remoto. Como é que, quando a gente pensa o comportamento como um evento, a gente entende esse o que vem antes, o que vem depois, Liane? sim. Não, e é importante mesmo olhar o passado, algumas vezes até Uhum, para validar para o cliente que ele não está fazendo aquilo porque ele é doido, porque ele não se gosta, né? Eu me irrito muito esse tipo de fala de é porque eu fico me auto-sabotando. Parece que a pessoa assim, se odeia, ela virou um ser contra ela mesma. Não gosta dessa coisa de biparticionar, a não ser que faça sentido, em alguns contextos fazem, mas aí, para mim, está uhum, levando uma coisa uhum, ruim, não vale a pena, né? É, então, como que eu não vou olhar para o histórico para poder mostrar para ela que ela só se comporta assim, porque ela só aprendeu a se comportar assim? E que é por uhum, isso que ela tem terapia, porque ela está buscando mudar o comportamento dela. E mudar dói, uhum, mudar é difícil, uhum, porque é uma coisa uhum, nova. Né? Quem me uhum, dera ter tido a oportunidade de fazer terapia aos 4, 5 anos de idade, né? Em vez de ir começar lá para os 20 e tantos, já no meio do curso. É mais uhum, difícil de mudar. Mas quer dizer que não uhum, dá para mudar? Não, dá. Então, olhar para esse histórico, no mínimo, ajuda a gente a entender que eu estou fazendo o que eu estou fazendo porque eu aprendi desse jeito. Né? E uhum, às vezes, Marlene, em alguns casos, e aí também casos mais pesados de transtornos psiquiátricos, isso engloba os transtornos alimentares, a gente precisa saber o histórico para saber com o que a gente está lidando. Uma coisa é, a pessoa começou a fazer determinada compulsão ou comportamento de vomitar, né, de jogar para fora qualquer caloria que ela tenha ingerido. É, isso acontece há 3 meses. É um histórico. Se isso acontece há 30 anos, como você bem sabe que a gente pega casos assim de bulimia, é outro. Inclusive, o meu prognóstico é outro. Eu vou esperar outra coisa uhum, do meu tratamento, porque esse comportamento está muito arraigado. Tem muito tempo já que isso acontece. Né? uhum, Menos importante saber se é porque a mãe tratou mal e por isso aquilo desenvolveu. Né? E mais importante saber a duração desse tipo de coisa. Por que isso está aí há tanto tempo? Né? Embora, eventualmente, a gente também trabalhe em cima do. Ah, sua mãe me ensinou desse jeito. Então, vamos parar de se culpabilizar. Também não quer dizer uhum, culpabilizar a mãe. Porque a mãe também só uhum, fez o que fez. Porque ela só sabia fazer uhum, desse jeito. Filho não vem com manual de instrução. Né? Então, a uhum, gente trabalha muito, muito com essa ideia de vamos parar de jogar a culpa em cima do outro. Eu trabalho muito com a terapia comportamental dialética. Temos alguns capítulos, né, Marley, já num livro sim, já de discussão comportamental, falando disso. Né? E a gente trabalha muito com essa ideia de desculpabilizar, mas responsabilizar a pessoa por aquilo que ela tem que mudar. Não é sua uhum, culpa você ter desenvolvido, né, esse comportamento alimentar tão transtornado, tão maluco. É sua responsabilidade melhorar. Ponto. uhum, uhum. A gente entende, né, e define assim no livro, né, Liane, comportamentos como eventos, né? Esses eventos podem ser variadíssimos, pode ser um sentimento, pode ser uma sensação, pode ser uma emoção. No caso, né, da alimentação, tem diferentes tipos de respostas, como a gente usa, né? Comer, mastigar, comprar, escolher, cozinhar, todos eles têm antecedentes. E Uhum. aí, esses antecedentes podem ser, como a gente chama, né, Eliane, mais proximais, mais distais, coisas que aconteceram muito mais lá atrás, coisas que aconteceram agora. Eu posso ter ficado emocionado agora, por causa de uma coisa de agora, mas isso vai se somando a coisas, né, Uhum. mais distantes às vezes. E também as consequências dos comportamentos, eles também podem trazer alguma coisa agora, ou podem trazer alguma coisa mais distal, né? Eu Uhum. posso ter, por exemplo, então aí uma emoção que é um medo, que me dá uma coisa agora, eu começo a passar mal. Ou eu posso, na verdade, carregar isso lá para frente. Né? Uhum. Uhum. Então, na análise do comportamento, é tudo isso que entra em jogo, é entender que comportamento é esse, os antecedentes e os consequentes, mesmo para as emoções, né? Então, para os sentimentos também. Né? E acho que uma coisa importante da gente também conversar aqui, Liane, né, que eu te falei que ia te provocar, porque a gente até escreve lá no nosso livro, assim, peguei até lá, né, de um pedaço, que as experiências subjetivas das nossas emoções, elas também são produto do cérebro, né? Uhum. Mas então, será que tudo isso, emoção, sentimento, né, nasce, né, no cérebro, ocorre no cérebro, né? Porque quando a gente fala de emoção, né, e psicologia, né, e as pessoas estão aqui vendo você, e, né, fazendo perguntas, as pessoas pensam muitas vezes em alguma coisa meio abstrata,
Uhum. Então isso vem, né, de alguma coisa meio inexplicável, essa questão do inconsciente, né. Onde que acontecem as emoções? É na alma? É na mente? É no cérebro? É importante quem trabalha com comportamento alimentar entender isso. É importante quem trabalha com comportamento entender isso, né. Então, com alimentar também, pelo amor de Deus. E aí eu vou responder a provocação com outra pergunta. Você anda só com o seu pé? É o seu pé que anda? Porque, né, eu gosto muito de uma fala do Skinner que é o organismo como um todo, né, é Uhum. todo o organismo, e aí o tourinho bate nisso, bate, 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 é o organismo como um todo, e esse organismo tem que estar intacto, né, o organismo inteiro trabalhando. Qualquer resposta nossa, seja emocional, seja motora, seja de sensação, né, é o meu organismo inteiro. Eu não ando só com o meu pé, a gente está muito viciado, eu acho, nos últimos 20 anos, com a literatura neurocientífica, parte por culpa dos neurocientistas, parte por culpa dos jornalistas, eu acho. Né? A forma como esses estudos são publicados, são divulgados, né, que fica parecendo que, então eu achei determinada. Eu lembro de um estudo que era como funcionava o cérebro dos taxistas em Londres, porque num período lá atrás, né? Os taxistas em Londres, eles tinham que saber toda a cidade de cor para poder passar na prova para ser taxista. Na época não tinha Waze, não tinha essas coisas. Ele tinha que saber decorar, ele não podia abrir o mapa. Né? Então, ele tinha uma área do cérebro muito, muito elaborada, muito mais do que a minha. Né? E aí, então, quer dizer que o mapa está ali naquela área? Não. Né? Não é isso, hoje em dia a gente sabe, não é que o mapa está lá desenhado, não é assim particionado. Mas, claro, algumas áreas do cérebro vão se elaborar maior. Igual, eu tenho certeza, o cérebro de um corredor de maratona vai ter uma área muito diferente do meu, que eu não sou uma corredora de maratona. Simplesmente porque ele se comporta muito em relação ao exercício e aquilo está afetando o cérebro dele. Né? Então, as emoções, elas não estão no meu cérebro, elas estão no meu corpo inteiro. Porque eu sinto ela como um todo. É o organismo que se comporta, não é minha mão que está aqui se mexendo, sou eu. Né? É claro que, motoramente, muito mais a mão, os braços, né? Mas, para quem já está assim, passando dos 40, como eu, né? Começa a notar que se você mexer errado aqui, vai doer bem ali. Né? E se mexer errado aqui, vai doer na coluna. Tá tudo muito ligado, gente. Então, esse tudo muito ligado quer dizer é o organismo inteiro se comportando. Quando eu tenho uma emoção, a gente faz muito isso em terapia, acho que não sei o quanto nutricionistas fazem, vale muito a pena. Quando o cliente traz, eu sinto tal coisa, pergunta aonde você sente no seu corpo. Né? Porque embora seja uma emoção, né? Um espanto, a gente pode pensar o cérebro ativa, e a pessoa sente às vezes algo na boca do estômago. Quando eu estou ansiosa, eu sinto bem aqui, bem nessa região, na boca da garganta, assim, no inicinho aqui da garganta. Né? Então, cada pessoa vai sentir numa área do corpo. Tem poucos estudos, né, escaneando o corpo para ver se realmente tem alguma área aqui que prendeu. Né? Possivelmente tem, gente, a pessoa não é uma psicótica que está sentindo coisas. Né? Ela sentiu algo ali, alguma musculatura ali travou. Né? E a pessoa sente ali. Então, é no corpo como um todo. As emoções estão ali. Né? Podemos dizer que o sentimento estaria mais no cérebro e na corda vocal quando a gente vocaliza, né? E ficar aí querendo achar lugarzinho para somos um ser só, cada um de nós. Então, acho que essa distinção é importante, né, para uma outra questão que sempre surge nos nossos atendimentos na nutrição comportamental, né, perguntas de aluno, né, colocações às vezes, né, também aí que acabam sendo, né, rasas, né, de mídia social até, né, que a gente tem um cérebro racional, né, e a gente tem essas emoções aí, né, na alma, né, numa coisa então, quase metafísica, fora do corpo, inconsciente, e que daí, então, para resolver essas questões do comer emocional, a gente precisa ensinar o paciente a ser mais racional e menos emocional. Isso faz algum sentido, Liane? Você me ouviu? Não, deu uma travada, não sei se foi minha internet aqui, mas agora eu voltei. Você me ouviu ou não? Não, não te ouvi. Não? Você estava falando do Então vamos lá, vou repetir. super racional e aí travei. Tranquilo. Então, vou repetir a minha pergunta para a Liane, se vocês me acompanharam aqui, né?
que falar, né, desse lugar da emoção, do sentimento, é interessante para a gente questionar aqui se existe um cérebro racional e uma emoção, um sentimento que mora na alma ou numa coisa inconsciente, porque emergem aqui nas discussões, nas perguntas, se o caminho seria a gente trabalhar com o paciente, ser mais racional e dominar as suas emoções, tá? Se isso faz algum sentido. Não, pelo amor de Deus, não façamos isso. Não vamos jogar a culpa na falta de força de vontade do nosso cliente, não é por aí. Na DBT, a gente tem uma ferramenta chamada Mente Sábia, que eu acho Uhum. belíssima. Enquanto metáfora, gente, pelo amor de Deus, vamos separar o que é metáfora, né, do que é realidade. Metáforas são lindas para a gente trabalhar em clínica, né? Se a gente entendesse consciente, consciente como metáfora, estava ótimo, super funciona, né? Uhum. Funciona no sentido de ser pragmático mesmo, né? Então, esse conceito de mente sábia é legal, porque ele vai separar assim, olha, você pode viver numa mente emocional, que é só olho para as emoções, e aí a gente vai ter comportamentos, né, de compulsão, de adições, né, de qualquer coisa em excesso, né? Uhum. Ou a gente pode tentar viver uma vida totalmente racional, isso também não é legal. Isso não traz alegria, isso não traz felicidade, isso não traz paz, né? Não, o que é o certo? O que é o correto? O que é o lógico? Eu vou viver só em cima da lógica? Não. O que traz uma vida, né, que a gente chama uma vida que é valiosa de viver, que vale a pena, é a boa junção dos dois. Eu agir com sabedoria, lembrando que se eu sou um ser vivo, eu tenho emoção, ponto. Então, e se eu sou um ser humano, eu tenho sentimento. Eu nomeio as minhas emoções. Então, eu tenho que me comportar de acordo com elas, eu não posso ignorá-las. E isso não quer dizer que eu tenho que fazer só o que, né, o que minhas emoções pedem ou o que minhas sensações pedem. Uhum. Eu e Marley moramos em São Paulo. Nos últimos 2, 3 dias, esquentou bastante aqui. Se Uhum. deixasse, as minhas sensações do corpo do calor, né, me levavam a um desejo, que já é outro conceito aqui, né, de tomar sorvete o dia inteiro. Eu vou fazer isso? Não dá. Né? Possivelmente, pelo meu desejo exagerado de sorvete de chocolate, que não é meu favorito, eu já sei que, além disso, eu tinha um outro fator que me influenciou, que é uma TPM. Né? E eu não vou totalmente pela emoção. Eu também não vou totalmente pelo lado racional de não é só porque está calor e eu estou de TPM que eu vou tomar sorvete. Sorvete tem não sei quantas calorias, não faz sentido eu tomar. Eu comprei um pote significativo do melhor sorvete que eu encontrei e tomei-o. Mente sábia, no meio do caminho. Então, a gente gosta de citar, né, muitas vezes o livro do Robert Sapolsky, que é um neurocientista, né, que a gente usa bastante, que chama Comporte-se, depois eu posso mandar para vocês também o link, né, ele lançou um outro agora chamado Determinados, né, que fala muito isso que a gente gosta de traduzir, né, nas nossas aulas, né, e ele menciona inclusive experimentos, né, ou coisas que vêm até de acidentes, por exemplo, onde uma pessoa perde uma parte, tem uma lesão de uma parte do cérebro que controla mais emoção. E aí, se essas pessoas passariam a fazer escolhas mais racionais e melhores escolhas. E, na verdade, os estudos mostram que elas fazem péssimas escolhas, elas fazem escolhas piores, né? Quando você, né, desliga, digamos assim, a emoção, né? As coisas Quando precisam consegue estar escolher, juntas, elas quando consegue precisam estar escolher. juntas e com isso eu trago para vocês, né, o quanto é importante estudar mais neurociências, né? E que é também um dos nossos objetivos e traduzindo isso para vocês, né? Nos nossos livros, nos nossos eventos, né? Porque às vezes a gente acha muito complexo estudar tudo isso, mas a gente precisa entender cada vez mais isso. E aí é uma pergunta difícil de responder amplamente, mas com certeza você vai aqui dar um bom caminho para a pessoa que está assistindo a gente, Liane, porque ela traz uma coisa fundamental para a nossa conversa aqui na nutrição comportamental, que é e por que algumas pessoas levam essas emoções e comportamentos para a comida e outras não? Existe alguma coisa que é possível relacionar? Marley, essa é uma pergunta que eu não sei responder assim com toda certeza, porque para mim me parece que vai muito mesmo de uma questão microcultural da família, sabe? De que uma família que tivesse mais acesso ao uso de drogas, a pessoa descambaria para drogas. De maneira Uhum, geral, essa pessoa ela tem uma facilitação biológica para impulso. É o que me uhum, parece, é o que nos parece, é o que os estudos apontam, né? De ter uma família
aí já com uma predisposição mesmo biológica a impulso, que pode ser genética, eventualmente pode ser epigenética. Mas por que foi para a comida ou para outros? A gente até tem alguns dados apontando, né? É mais fácil ir para a compulsão alimentar dentre mulheres, né? Algumas raças específicas, eu acho que as mais afrodescendentes eram as mais... Era esse o dado, Marley? Você lembra disso? Não lembro. Mulher, com certeza, né? Estudos mostrando algumas diferenças, né? Neurobiológicas. Mas a gente tem as culturais, né, Eliane? Com certeza, né? Que quando a gente faz também, né, uma análise, que aí a Eliane pode falar aqui também basicamente para vocês, né? A maneira como Skinner coloca a interpretação do comportamento com diferentes bases, e nessa análise, né? Com certeza, se a pessoa tem, né, alguns fatores familiares hereditários, isso pode contar, né? Aprendizados ao longo da vida. Então, lembrei de uma paciente para a gente falar dessa questão comer emocional para a comida, que é uma coisa que a gente fala muito do que você pode aprender desde a infância. Né? Toda vez que ela, que é muito comum, toda vez que ela ficava triste, ela ganhava um doce. Para melhorar, o pai tinha uma loja de doce. Então, a vida inteira, tudo que não estava legal, ela ganhava um doce, né? E hoje a gente tem um ambiente, né? Então, uma questão cultural que soma isso, né? Então, a gente costuma falar que a comida é um dos prazeres mais acessíveis que a gente tem. Então, se eu tenho um dia difícil, eu quero uma coisa gostosa, né? Assim, não vou conseguir ir para Nova York, né? Ali dar uma voltinha, né? Tudo bem que agora eu não quero ir para Nova York, né? Agora eu quero viajar pela América Latina. Mas, eu não posso dar uma voltinha para uma viagem maravilhosa. Tem coisas que são muito caras, tem coisas que eu preciso de alguém junto. A comida ainda é mais barata, é muito mais acessível. Eu posso fazer, né? Comer, usar no recôndito do meu lar, ela é legal, né? Diferente de droga. Isso. Né? Então, quer falar um pouco disso, Liane, essa somatória de fatores, né, que explicam o comportamento? É isso que eu pensei, né? A comida é socialmente aceita, então, de alguma maneira, ela é mais simples, né, de ser aceita. Eu lembrei a parte da explicação desse artigo, não era uma coisa muito recente, não, lá para 2010, né? Esse artigo que falava das mulheres negras terem mais propensão à compulsão, falava do quanto naquela cultura norte-americana, justamente, elas tinham que ser mulheres fortes. Elas não poderiam, em público, demonstrar nenhum tipo de fraqueza. Então, a compulsão era feita escondida e tudo bem. Né? Fora eventuais, a pessoa está obesa, tal, não tem grandes mostras daquela fraqueza, entre aspas. Né? Então, gente, é realmente um somatório. A gente apresenta muito isso no livro, essa ideia de acúmulo, né? Como a gente sai acumulando o repertório, a gente também sai acumulando, infelizmente, fatores de vulnerabilidade. Né? É um em cima do outro, é um em cima do outro. E aquilo vai te empurrando. Eu gosto dessa ideia da força, né? Da gente ter uma bolinha e ter força de vários lados empurrando. Para que lado a gente vai, muitas vezes vai parecer que é super aleatório. Gente, não tem nada quase nada de aleatório nesse mundo. Né? É que a gente não está enxergando quais são o que é tudo que nos influencia. Né? São as propagandas super nos influenciam, a gente não tem noção, né? Da quantidade de... Agora, outdoor em São Paulo, a gente quase não tem mais. Né? Mas tem placas e tem o que a gente está escutando de podcast, tem na TV. Mídia Né? social. Mídia Sim. social, que é o pior terror. Tudo isso, tudo isso. Então, gente, é exatamente esse tipo de coisa que a gente procura ensinar na nutrição comportamental, né? Então, a gente aprofunda isso de uma maneira bem científica no livro Ciência do Comportamento Alimentar, mas no livro Nutrição Comportamental, a gente traz todas essas bases também, aí, né, numa linguagem mais adaptada para o nutricionista, para pensar na sua prática. Essas bases neurobiológicas, né, o quanto a gente tem que entender tudo isso, ao invés de lutar com todas essas forças ou essas bolinhas, né? Para encontrar melhores resultados clínicos, né? E especialmente na nossa formação em nutrição comportamental, a gente procura explicar bastante tudo isso. A gente pode chamar isso, por exemplo, de determinantes do comportamento alimentar, é uma nomenclatura que aparece, né? Para explicar muitas vezes as escolhas alimentares e os comportamentos alimentares, né? A gente também usa, né, numa explicação para as nossas aulas, ali ele também fala disso, do modelo do Skinner, onde ele fala em termos aí, né, filogenéticos, ontogenéticos, culturais, né, então aquilo que a gente herdou como espécie, aquilo que a gente foi aprendendo no curso da nossa vida, né, então uma somatória de coisas que a gente se preocupa em ensinar para vocês, né, com profundidade. Acho que é uma pergunta ótima aqui também,
Você ajudar a gente a explicar por que a gente está junto aqui, Liane, né? Ou está junto nos livros, ou você está dando aula para a gente. A pessoa pergunta se tem uma diferença entre o comer emocional e a compulsão alimentar na visão da psicologia e da nutrição. Olha, até onde eu sei, a literatura é a mesma da psicologia e da nutrição, viu? Então, não teria uma diferença. Quer dizer, sim, é absolutamente diferente, mas é igual para nós dois, né? A Pelo gente vai menos não deveria ter nenhuma, né, Liane? uma, porque o termo, na verdade, compulsão alimentar, a gente vai falar de um transtorno de compulsão alimentar, tem os critérios diagnósticos no DSM, ponto. Não tem nem o que discutir. Uhum. Né? E quem vai propor a gente falar de um comer transtornado, né, ou de um comer emocional, é o povo da psicologia mesmo, né, Marley? Quase Sim, certa. acho que nasce mais, né, da psicologia usar esse termo comer emocional, que a gente vai procurar definir melhor com vocês amanhã, quinta-feira também, gente, tá? O que que é esse comer emocional, por isso a gente está definindo emoção, tá? Mas é um termo, né? Então, que né, a literatura tem utilizado, né? Aí não há uma super definição, não é um critério diagnóstico, né? Mas, E, inclusive, quando a gente fala em comer emocional, muitas vezes, a gente não está falando de emoção, só a gente está falando de sentimento. E é por isso que a gente está começando hoje por essa distinção, né? Talvez para muitas vezes seja melhor um comer sentimental, mas aí fica meio esquisito, né? Em termos de nomenclatura, tá? E amanhã a gente vai aprofundar mais isso. Mas acho legal vocês pensarem, gente, que não tem tratamento para isso, que é da psicologia, por exemplo. Então a psicologia vai falar dos sentidos, das emoções e dos sentimentos, e que o nutricionista vai dar uma dieta que altera a emoção ou sentimentos. não, não Ajuda temos, a juntar aqui, Liane, por favor. não temos, não existe, certo? O nutricionista precisa conversar, apontar para o cliente dele que o comer é acompanhado por emoções e que ele pode começar, então, a nomear o que está acontecendo e, portanto, ficar acompanhado de sentimentos. Né? Uhum. É essa a ideia. É importante vocês entenderem que por que a psicologia propõe esse termo, né, do comer emocional? Porque a maioria dos psicólogos, né, clínicos ou educacional social mais ainda, são bem contra o uso de critérios diagnósticos da psiquiatria. Então tem uma questão histórica e política aí, de não querer estar rotulando e tal, embora a gente que trabalha na clínica, a gente sabe da importância também dos rótulos, de ter psiquiatras trabalhando junto, né, e tal. Então é daí que vem esse histórico, né, do porquê chamar desse jeito. Eu gosto muito do termo comer emocional, porque ele permite que a gente não espere a pessoa estar com critérios diagnósticos fechados de um transtorno para Uhum. que a gente já trabalhe aquilo. E, gente, Exatamente. na boa, eu não conheço nenhuma mulher adulta hoje em dia que não tenha um pouquinho de comer emocional. Talvez a Marley seja a única que eu conheço. Imagina. Então, acho que essa é uma outra coisa que a gente vai pontuar também nos outros encontros, né? Assim, nem sempre essa é uma situação patológica, gente. Se a gente pensar até, na verdade, mas a gente fez um post que ficou muito bacana sobre isso. Se vocês não seguem o Instagram do Nutrição Comportamental, né? Pode buscar lá, né? Que uma coisa é comer emocionado, uma coisa é comer com emoção. A outra coisa é comer emocional, né? Vou ver até se eu consigo puxar aqui facilmente o link, senão a equipe me ajuda aqui a puxar para vocês, né? Se eu estiver comendo, gente, ali, né, o arroz doce da minha mãe, que é o melhor doce do mundo, e é minha mãezinha que fala, eu como emocionada. Eu Né? amei Se eu comer estiver emocional. numa festa celebrando, eu estou comendo com emoções. Né? Comer emocional, né, é quando eu não consigo lidar com as minhas emoções e ponho comida no lugar disto. Né? Quero usar isso para um gancho para a próxima questão aqui, Liane, para você me ajudar, e também porque alguém mencionou aqui o termo vício, e aí acho que gostaria que você pontuasse. Né? Então, situações clínicas, né, que eu também vivencio, né, eu também tenho prática clínica, para aqueles que não me conhecem, de mais de 30 anos de consultório, né, e tenho vários pacientes que chegam com esse comer emocional, né, muitas vezes com doces, né, um alimento que entra muito aí, que já traz significados, né, e que muitas vezes fala que se sente, às vezes, como viciada, né? Nisso, mas que também, como consequência desse comer, tem um lado da culpa, do medo, do ganho de peso, mas também muito alívio, muito conforto perto das situações que ela está vivenciando na vida.
Acho que isso nos ajuda a pensar nessa junção, né, nutrição, psicologia. Você pode falar um pouco disso? Sim, é. Usar a palavra vício para comida, infelizmente, virou um vício, inclusive de alguns neurocientistas, né. Um A gente vício escreve sobre isso no livro, explica bastante para vocês que isso é inadequado, tá? porque a gente dizia assim: "Ah, o sistema de recompensa do cérebro, né, ali, apitou nesse momento no hipocampo, na célula CA1, né, apitou quando eu comi açúcar". Tá, se eu sorrio, esse sistema vai apitar. Se eu jogo cruzadinha, se eu faço sufoco e acertei, vai apitar, certo? Porque Se é eu o ouço sistema. música, se eu compro alguma coisa. Então não dá para usar isso como, uma medida de que eu tenho um vício. "Ah, mas tem ali a pessoa sente falta, se ela sente falta, ela tem abstinência". Gente, assim, vocês nunca viram alguém com abstinência real de cocaína, de heroína, para ter uma noção do que é uma abstinência? Então, tão complicado falar de vício em açúcar. Tem vários outros paralelos importantes da gente fazer, né, entre a compulsão alimentar, entre o comer demais e as questões de adição mesmo, de uso de drogas, que vale muito mais a pena do que esse de realmente chamar como se fosse um vício, né. Uhum, Não cabe, a gente usa a palavra vício de uma maneira viciada mesmo. Não uhum, é um vício, né, é um hábito ruim, é um excesso comportamental, esse termo é bem legal para a gente usar. Excesso uhum, comportamental, que se tem um excesso, se eu uhum, faço demais uma coisa, né, se o meu dia só tem 24 horas, então tem um déficit, alguma coisa eu não estou fazendo, né. uhum, Se eu gasto 1 hora e meia, eu sou uma fumante inveterada, mas sempre tentando parar, né. Então, assim, se eu estava há 6 meses, gastando 2 horas do meu dia fumando, e agora eu estou gastando meia hora, o que eu estou fazendo nessa 1 hora que eu ganhei? Tinha um excesso antes, né, um excesso uhum, de estar parada fumando. O que eu ando uhum, fazendo, eu ando fazendo exercício. Não dá para fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, né, então uhum, põe uma coisa no lugar de outra, né, então eu vou uhum, chamar sempre de vício, as pessoas usam mesmo a palavra vício para falar de algo que está excessivo, basta, uhum, excesso uhum. comportamental, suficiente. Ou um comportamento também, né, Liane, que a pessoa, recorre, né, ou repete, né, sempre a mesma coisa, né, indo para o mesmo lugar, né, e que aí acho que tem um paralelo interessante com a DBT, que a gente já mencionou, né, que é a terapia dialético-comportamental, também com a maneira como a gente entende, analisa o comportamento, né, que faltam, às vezes, à pessoa outras habilidades para lidar com emoções, sentimentos e sensações, né? Mais emoções e sentimentos. Então, você é psicóloga, mas, né, você, eu falo que eu sou uma, né, nutricionista psi, você é uma, né, psiconutri, né, de tanto que trabalha com a gente aqui nessa especialidade. O que o nutricionista pode, ele pode, Liane, né, falar para essa pessoa que diz isso, né? Eu me sinto viciada e eu, né, recorro a isso porque me dá um alívio e um conforto enorme. O nutricionista consegue falar alguma coisa além de dizer, acho que você precisa fazer terapia? Ele consegue falar várias coisas, Marli, assim, a gente tem muitas ferramentas da psicologia que podem e devem ser usadas pelo nutricionista. Até contar aqui para quem não sabe, gente, hoje em dia eu estou nessa terceira edição do livro Nutrição Comportamental, eu estou junto com a Marla escrevendo o primeiro capítulo, mas quando eu comecei a dar aula sobre o comportamento alimentar, grande parte das minhas aulas foi baseada na primeira edição deste livro, que agora eu estou ajudando a escrever. Tá? E assim, quando eu fui, né, quis me aprofundar na área de comportamento alimentar, eu fiquei apaixonada pelo livro Nutrição Comportamental, porque trazia muitas ferramentas que eu passei a usar dentro da psicologia, ferramentas da nutrição, né, que me mostraram, eu olhei e falei, essa galera é analista do comportamento e nem sabe, né, porque estão usando aqui um monte de coisa, tem várias descrições muito claras, assim, do que eu posso usar, né, e aí o contrário também é verdadeiro, né, uma das ferramentas que está em algum dos capítulos que a gente escreveu, talvez o meu e do Vinícius, para aquele livro que são capítulos, né, específicos, que fala de Sim, comunicação sim, também, a gente acho que lá a gente leva a ferramenta de análise em cadeia, por exemplo, sim, sim. né, e talvez, não sei, acho que nesse que é uma ferramenta linda, porque o nutricionista vai sentar junto com o cliente e pedir para ele escrever o detalhamento do que essa pessoa viveu, por exemplo, no episódio de compulsão. Né? Qual foi o gatilho? O que foi que te disparou? O que você sentiu entre o que te disparou e a resposta? O que você sentiu entre a tua resposta e a consequência? Com um foco muito grande nesses eventos internos, né? Naquilo que a pessoa vai Uhum, aprender
descrever. Ah, então agora é papel do nutricionista ensinar a nomear a emoção? É papel de seres humanos ensinar a nomear a emoção, tá? Se vocês, no dia a dia de Uhum. vocês, estão perguntando como o outro se sente, né, e estão percebendo se está batendo o que ele diz com a cara dele, e você não corrige isso, você está esquisito, tá? Nós fazemos isso, seres humanos. Isso não é um papel da psicologia. Estranho achar que isso é papel da psicologia. Embora tenha colegas que às vezes acham que é. Não é. Né? É claro que o Nutri não vai entrar no detalhe do detalhe. Né? Se aparecer uma situação de trauma ali, o nutricionista não vai dar conta de lidar com isso, ele vai mandar para terapia. Tá? Claro, Mas ele não claro. poder ajudar a nomear, né, o que o cliente está sentindo e usar essas ferramentas, que é muito próxima de um diário alimentar. A diferença é que ela vai esmiuçar mais no detalhe um episódio só. Né? É Uhum, lindo, linda a análise em cadeia. uhum. Então, se vocês quiserem aprender mais sobre isso, gente, a professora Eliane é uma das professoras mais queridas da nossa formação, né? As aulas dela são um sucesso, porque vocês estão vendo como que ela é muito, né, didática, né? E para explicar as coisas, né? A gente tem aula explicando como usar essa análise em cadeia. Tem alguém perguntando aqui de diferença de DBT e TCC, não é o nosso foco hoje, a gente precisaria de mais tempo para explicar, mas a gente tem aula sobre DBT, aula sobre TCC, né, em um aprofundamento nessas questões todas, né? Lembrando aqui também, a gente vou colocar aqui para vocês no chat um outro post de Instagram que a gente colocou no domingo, que foi dia do nutricionista, né? Semana também é a semana que comemora tudo junto, né? Dia 27 foi dia do psicólogo, dia 1º foi dia do educador físico. Se vocês não acompanharam aí nesse post, né, a gente, né, tem mais um presente aí para o dia do nutricionista que a gente vai sortear uma inscrição para a formação Nutrição Comportamental na quinta-feira, no final desse webinar. Então, tem lá todas as instruções, fiquem ligados, né? Mas é a oportunidade de vocês aprenderem, né, muito mais disso com a gente, né? Mas eu queria ainda que você falasse, por favor, Liane, né, falando desse gancho, né, de você ser nossa professora, de tudo isso que a gente procura, né, explicar, entender, o quanto você nos ajuda, né, então, a fazer esse link, né, essa parceria psicologia-nutrição com as suas bases neurocientíficas, né? Quando você, então, percebe nos nossos colegas, alunos, né, equipes com que a gente trabalha, o que você acha que é a lacuna que ainda existe muito na formação de nutricionistas, psicólogos e até outros profissionais da área da saúde? O que a gente precisa estudar mais? Que pergunta, tem tanta coisa, né, que falta. Mas sabe, Marley, acho que uma coisa que para mim falta, e que bom que na minha vida não faltou, é estudar a interseção entre as áreas, né? Eu não sei como é isso no currículo da nutrição, e hoje em dia, os poucos cursos que eu conheço, por exemplo, quando o César dá aula, a gente sabe que o César leva isso, né? Que ele leva estudos de neurociência, que ele leva Uhum, estudos de psicologia, que ele leva esse uhum, olhar, uhum, né? E eu tive uma formação que eu sempre conversei com as neurociências, eu sempre, né, sempre gostei de estudar comportamento alimentar, então eu sempre estava ali meio que metida em outras áreas, e mesmo dentro, né, entre os analistas do comportamento lá da Federal do Pará, tinha muito essa fala de que não, isso não é papel do psicólogo, eu não olho, eu não vou olhar para a fisiologia. Como pode? Como eu vou ser um bom terapeuta e não vou saber o que está se passando ali dentro? Não estou dizendo, gente, vocês têm que, então, saber de tudo que o médico sabe, saber de. Não, mas é aprender a ter uma língua, minimamente estudar uma outra área que seja, né, que tenha uma interseção, que converse, né, com a área que a gente trabalha, para poder, primeiro, para saber se comunicar, né, e saber do que uma está falando, o que a outra está falando. Mas, às vezes, passa, transborda um pouquinho. Quantas vezes eu já dei diagnósticos de questões médicas, não psiquiátricas, médicas, para clientes meus e indiquei, né, uhum, para médicos. A minha uhum. educadora física diagnosticou uma trombose em mim. Claro, me mandou para o hospital para ver se era trombose mesmo. Então, Sim. assim, ela fez o trabalho dela, ela conhece sobre o corpo. Como é que eu, que trabalho com comportamento humano, não vou conhecer sobre o corpo? Muito esquisito isso. Então, eu acho que olhar para as áreas limítrofes, né, dentro da psicologia, não é só a parte biológica, né, a filosofia também acaba sendo, ao meu ver, pouco estudada, né? Na Uhum. nutrição, eu pensaria nisso, Marla, porque eu acho que a parte biológica vocês veem bem, né? Mas essa parte emocional e até filosófica, eu não sei o quanto. Não, não vemos, né? Eu acho que essa integração é fundamental e a gente fala muito, alguns perguntam para a gente também se eles deveriam fazer, né, também uma graduação em psicologia para complementar tudo isso, se para trabalhar com comportamento alimentar precisa fazer graduação em psicologia também. Precisa, Liane, a gente consegue estudar isso aqui de outra forma.
podemos estudar, o nutricionista tem ferramentas suficientes para isso, para trabalhar, para mexer, para alterar, para modificar. Né? Claro, em casos mais graves, uma equipe é sempre bem-vinda, né? Mas não é Uhum. todos os meus casos que eu mando para o nutricionista, senão, como eu disse, eu mandaria todas as mulheres que eu atendo para o nutricionista. Não é o caso, né? Aquilo não é o principal, né? Então, eu realmente acho que não são todos os clientes, talvez nem metade de vocês vão precisar mandar para o psicólogo. Tem coisas Sim, de comportamento que vocês estão em total condição de alterar. Se trata de comportamento alimentar, que é o foco de vocês de trabalho e de estudo. sim. Então, mas para trabalhar com comportamento alimentar, gente, acho que a imensa maioria aqui é nutricionista, vi alguém se identificando como analista do comportamento, que legal que tem gente também da psicologia aqui. A ciência que estuda comportamento é a psicologia. A psicologia é a ciência do comportamento e da mente. Eu aprendi também com a Liane que nem todos os psicólogos estudam, que aliás pouco também estudam comportamento alimentar. Foi esse, né, muito a raiz do nosso encontro numa disciplina que a Liane dava lá no Instituto de Psicologia da USP, que eu fui fazer, que ela veio fazer minha na Faculdade de Saúde Pública. Depois a gente construía esse livro juntos, percebendo que faltava essa integração. Mas se você quer trabalhar com comportamento alimentar, né, isso é uma necessidade hoje na nutrição. Na verdade, a gente diz que você sempre vai trabalhar com comportamento alimentar, porque o comer é um comportamento, mas se você quiser trabalhar com a mudança do comportamento alimentar, não basta você ter conhecimentos de dietética, dietoterapia e perguntar o que a pessoa come e falar o que está certo, o que está errado. Isso deveria Porque ser para trabalho mudar da clínica, né? comportamento. É, porque para mudar comportamento, a gente vai precisar conhecer as ferramentas, então, né? Que essencialmente a psicologia nos traz, né? Assim, estudar comportamento alimentar, então, de novo, né? É aqui a nossa missão. Então, isso tudo que você ajudou a gente a conversar aqui é muito incrível, Eliane, porque acho que ajuda a gente a desconstruir conceitos, né, que podem parecer simples, mas acho que as pessoas percebem aqui a profundidade, né, da neurociência, que é fascinante, que a gente pode entender melhor estudando o comportamento alimentar, né? E também acho que a gente não ficou falando aqui de casos clínicos, mas dá para entender, né? O quanto isso pode ter implicações para a prática clínica, né, se a gente realmente avançar nesse conhecimento. Então, queria que você desse seus recados finais aqui sobre essa fala. Acho que eu vou só reforçar essa tua fala, né, Marley, porque não tem como o que a gente conhece cientificamente não alterar a clínica. Altera o tempo inteiro e vice-versa. Né? Tem o cientista básico, mas a maioria dos cientistas estão ali, né, aplicados. Como é que eu faço para melhorar? Então, dentro da psicologia, a ciência vai estar buscando melhorar não só a prática clínica, mas a prática educacional, né? Todas as outras áreas passíveis de alterar o comportamento humano. Mas, assim, quanto mais o clínico souber de ciência, melhor. Quanto mais o cientista souber de química, melhor. Porque aí, né, a ciência está sendo feita voltada para as nossas necessidades também aqui, né, de quem está lidando com os meros mortais, quem não está só com os artigos ali publicando. Então, assim, o pessoal sempre me pergunta, né, muito, Marlene, acho que eu nunca te disse isso, qual livro comprar? O do livro Nutrição Comportamental ou de Ciência do Comportamento Alimentar? Os dois. Eu falo, os dois são super incríveis, mas assim, você quer muito, muito começar pela prática, começa pela nutrição comportamental e depois vai para o ciência Uhum, do comportamento alimentar. uhum, Quer começar mais pela teoria e conhecendo os estudos empíricos, né? Para depois resvalar na clínica, começa pela ciência do comportamento alimentar e vai para o outro, né? uhum. Porque realmente é um livro muito mais você tem que ter mais fôlego para ler, né? Ele traz muito mais informação, ele é mais um Necessidade complemento científica. Uhum. um complementa o outro perfeitamente, porque é assim na vida, né? A clínica, a prática está complementando a ciência e vice-versa. Sim, Sempre que eu sim. falo desses assuntos assim muito complexos, que eu fico com medo de ter deixado a pessoa confusa, nervosa, em crise de pânico, eu tenho vontade de dizer o seguinte: gente, não se desespere, eu não quero deixar ninguém em burnout. A gente está pedindo para vocês estudarem várias coisas, mas é no decorrer da vida, tem tempo. Claro, claro, claro. E aí
estamos convidando vocês para estudarem, seguirem estudando conosco, né, assim, né, se vocês querem se aprofundar em comportamento alimentar, porque então, como vocês ouviram, isso realmente transforma a clínica, né? Liane é pós-doutora, como vocês ouviram, eu também fiz pós-doutorado, a gente tem uma certa trajetória acadêmica, né? Mas isso não é importante só para a pesquisa, isso também é muito importante para a pesquisa, mas isso é importante para a clínica, nós temos prática clínica também, né? E a gente vê essa transformação na vida dos nossos pacientes. A gente viu também na pesquisa que vocês responderam que muitos de vocês não atendem ainda, mas eu acho que muitos querem atender, esse é um dos maiores desejos, né, de quem faz nutrição, né? E você saber atender com esse diferencial, né, faz muita diferença, inclusive para você poder captar mais pacientes que a gente viu que vocês escreveram ali, que era uma dor de vocês, né? Tá, mas como eu chego nos pacientes, né? Você oferecer um atendimento, né, ampliado dessa maneira, onde você vai além, né, dessas receitinhas de bolo que não faziam sentido lá nem nos anos 90, quando eu me formei, mas hoje mais ainda, a inteligência artificial faz para você a dieta de X calorias com X de proteína, né? E você acha em todos os lugares o que né, seria melhor para comer ou não comer para diabetes, né? A questão é o paciente que senta na sua frente e fala, né? Eu já li tudo, já ouvi milhões de recomendações e eu não consigo fazer, né? E é essa, né, a dor que a gente quer ajudar, né? Então, vocês a encontrarem novas respostas, né? Então, eu agradeço muito, Liane, foi bárbaro, né? Conheçam mais o trabalho da Liane, né? Vi os nossos livros, as aulas que ela tem com a gente, mas tem também pelo menos um ou dois vídeos da Liane lá no nosso YouTube, né? Nosso canal de YouTube é aberto, tem várias palestras lá, né? E vídeos que vocês podem assistir, né? Se preparem, né, para conversa amanhã, então, que vai falar um pouco mais de aplicações clínicas, né? Com a conversa compulsão alimentar é sempre um transtorno, né? A Cíntia vai entrevistar a Fernanda Pciolaro, que é uma das maiores especialistas em transtornos alimentares que a gente tem aqui no Brasil, professora da nossa formação, também parceira com a Liane em alguns projetos, né? E ela vai ajudar a gente a entender justamente, né, se a compulsão também é sempre uma coisa patológica ou não, como é que a gente trabalha do ponto de vista, né, então aí da nutrição e comportamental, né? Acho que a gente deixou para vocês aí todos os recados repetidos, né? Então, né, sobre o fato de que vai ficar gravado para vocês assistirem, onde vocês encontram os livros, para vocês estarem dentro dos grupos de WhatsApp, a gente vai mandar aí alguns artigos e coisas para vocês ficarem ligados. E não perderem a chance, então, né, desse sorteio que a gente vai fazer, né, no final da terceira aula, que é uma super chance de você se aprofundar nesse universo da nutrição comportamental e ganhar uma inscrição para a nossa formação. E todos os que estiverem ali vão também ter uma oportunidade especial para se aprofundarem nessa abordagem conosco. Então, acho que foi uma conversa bárbara para começar tudo isso aqui. Imagino que vocês vão aí, né, com a cabecinha cheia de ideias. Coloquei aqui para vocês os links, então, ali com as definições, que são, na verdade, Lene, da Associação de Psicologia Americana, tá? Com as definições ali de sensação, sentimento e emoção, para vocês verem, então, em inglês. Mas amanhã vai subir um post super legal sobre isso, né? Aqui com o nosso compromisso de ajudar vocês a entenderem. Então, obrigada, Eliane, de Obrigada, novo. Marley. Foi uma Gente, não conversa percam ótima. próximas lives aí com a Fernanda e com a Manuela, porque elas são maravilhosas. Muito bom estar sempre com você. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite e até amanhã.